esmeres no fazer. Com relação ao versículo 14, onde diz, para a estação, dias e ano. O que podemos deduzir baseado no que está escrito é o seguinte, exemplo, Deus iniciou a criação no primeiro dia, ou seja, no domingo. Segundo dia, segunda-feira. Terceiro dia, terça-feira. Quarto dia, quarta-feira. Quinto dia, quinta-feira. Sexto dia, sexta-feira. E o sétimo dia, o sábado do Senhor. Concluindo, no primeiro dia, Deus fez a luz. Só que o nome da luz maior Sol e a luz menor Lua, seus nomes foram citados só no quarto dia. No quarto dia, Deus fez as fases da lua. Lua cheia, lua minguante, lua nova e lua crescente. São 4 fases, notamos a perfeição da criação. Por mês. A lua tem sua força total por 4 dias. No 5º dia ela começa o processo de perda de força daquela fase de lua para começar a nova fase, ou seja, dando a força para a nova lua. No 6º dia, sua força já se divide com a lua nova. Fase no 7º dia começará começa a nova fase a ganhar mais força do que a fase anterior no primeiro dia. A nova fase já está com força total que durará por mais 4 dias. Portanto, as 4 fases são 4 semanas. As 4 semanas duram um mês, os 4 meses formam uma estação do ano e as 4 estações formam o ano todo, verão, outono, inverno, primavera. Daí o verso 14 para as estações, dias e anos. Isaías 66, verso 23. Ele fala que a Terra ia marcar a estação, é o Sol e a Lua, né? É, E os tempos as estrelas. Quer dizer, a Terra não marca nada, né? não marca nada. Aí o calendário Por isso já que é a puxa a força Terra. lunar. É. Até para nascer uma criança vem pela força lunar. É. Né? E o mundo colocou o calendário com a Terra. É. Bom, 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda até a outra. Está faltando. já toda pessoa me adorar perante mim, diz o Senhor. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá Toda a carne, né? É, Aqui está faltando. toda carne adorar perante mim, diz o Senhor. Toda até a outra. É. E desde um sábado Essa até tua o Bíblia outro, virá ela toda é carne complexa, já faz hora que eu adorar estou lutando. perante mim, diz o Senhor. Mas é bom. Isso é bom, Bom. que mostra que existe, né? Já. É. Então veja bem. Então de uma lua nova a outra, não é de uma lua nova a outra lua nova. Nós temos que entender bem a oração da palavra. De uma lua nova a outra, Outra lua. é outra lua, né? Agora, se falar de uma lua nova a outra lua nova, a Aí oração fecha um está na ciclo. outra lua nova. Fecha um ciclo. É, aí fecha um ciclo de 4 luas, né? Então, e de um sábado a outro, que é de uma semana a outra, né? Toda a 7 carne dias. virá perante mim para me adorar. 7 dias. É, que dá 7 dias. Você veja como é perfeito, né? O verso de Isaías 66, 26 quer dizer de 7 em 7 dias, ou seja, de um sábado a outro sábado. Ou podemos dizer, todos os sábados semanais todos os sábados semanais, toda a carne terá que adorar a Deus. Com relação ao sábado, ainda vamos citar mais adiante. Gênesis capítulo 1, verso 20 a 23. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os Só isso. abençoou. Só isso. 20 ao 23, né? É, pode ver. Pode ver. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Aquilo que eu estava explicando,
Quando ele diz, haja árvores que dê frutos, que dê flor, que dê semente, né? Elas já nasceram com os frutos e com a semente que não dava fruto, mas não tinha a ordem de se reproduzirem. Aqui ele deu a ordem de se reproduzirem, né? Bom, o que podemos concluir? Aqui Deus cria todo o tipo de vida marinha e todo o tipo de aves, segundo a sua espécie. O cientista também não para pensar. Daí o engano que o homem se reproduz do macaco, né? Por isso que eu estou chamando a atenção. Também podemos notar que o crescimento é instantâneo, mas no verso 22 Deus dá outra ordem, que até então Deus não tinha dado em nenhum outro dia já criado. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves, e houve tarde de manhã do quinto dia. Agora se começa o processo de evolução, né? Que a semente cai na terra, gera, né? Por isso que Jesus fez aquela expressão. A semente que não morrer, essa não dá fruto, não pode nascer, né? Mas para você nascer, um homem espiritual, você tem que matar aquele homem carnal. Para você ressuscitar em corpo incorruptível, corpo celeste, você tem que morrer esse corpo terrestre. Com a ordem de se fecundarem, houve o processo de evolução. Os animais, aves, peixes e até o homem se cruzam, macho e fêmea, segundo as suas espécies. Dá-se o processo da gestação, nasce e cresce um tipo lento e prolongado. Cada um evolui conforme a sua espécie, não como diz a ciência dos homens, que o macaco evoluiu até se tornar humano. Isto é um disparate, não tem fundamento e foge dos planos de Deus. E é tão interessante analisarmos isso aí. Veja bem. Tem raça amarela, raça morena, raça negra, raça branca, raça ruiva, né? Vermelha. E aí eles se fecundam, vem o processo da gestação, nasce segundo aquela espécie. Você já viu dois negros se fecundarem e nascer um branco? Não nasce. Tem que nascer segundo aquela espécie, raça e cor. O DNA. É o DNA. Tudo isso aí. A ciência evolui num certo ponto e esquece dos principais. Por quê? Porque ele quer ofuscar o brilho do poder de Deus. E quer ofuscar a palavra de Deus e não consegue. Um estudo desse aqui é para demonstrar que a ciência ainda está muito longe da perfeição divina. Ou seja, não sabe nada todavia. Tem muita coisa que ela fez que é útil ao homem. E tem muita coisa que ela fez que aparentemente é útil ao homem e é uma destruição sobre a terra. É a maioria. É a maioria. Então, Gênesis capítulo 1, 24 e 25. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Observação. A ordem de Deus no quinto dia para se fecundar e crescer e multiplicar já ficou válido para o sexto dia, pois esta ordem foi dada para todos os seres humanos. Aqui simplesmente ele qualifica as espécies. Né? Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28 a 31. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Até o Vai, 30. até o E 30. todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Bom, E viu, aí. É isso. Pode terminar. e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Bem. No quinto, ele deu a ordem da evolução. Quando ele fez o homem, também ele deu a ordem ao homem da evolução, né? De se criar e multiplicar. Aí ele dá os frutos e as plantas para mantimento. Mas ele deu isso aqui só para o homem ou deu para os animais também? Os animais também. Esse versículo 30 é uma incógnita. Se você não analisar bem ele, eu demorei a entender esse versículo. Você não vai compreender. Veja bem como está escrito. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, vírgula, em que há fôlego de vida, vírgula, toda erva verde lhe será para mantimento. Então, era a planta, os animais ainda não tinham pecado, os animais eram vegetarianos. Como vai voltar, como fala lá em Isaías, que no reino do Senhor Deus o leão não comerá mais carne, pastará junto com o boi, tá uma criança enfiar a mão na cova do balisco, mal nenhum lhe acontecerá. Vai voltar como era no princípio. Você veja que aquilo ali era o paraíso, e vai voltar esse paraíso outra vez. Né? Então, tudo aquilo ali, as vegetações e frutos, era para homem e animais. Tá? E assim se fez. Quer dizer, estava muito bom. Por isso que ele diz assim. E estava muito bom. Demorei a raciocinar, porque lá disse que era bom, viu Deus que era bom. E agora era muito bom. Por quê? Porque todo mundo, ninguém matava ninguém, ninguém queria comer ninguém. Ia comer o que a terra produzisse, que era a planta e as vegetações e os frutos. Né? E as sementes. Então era muito bom isso aí. Realmente era um paraíso, era muito bom mesmo. Quando você começa a entender esse versículo, você vê como era bom no tempo de Adão e Eva antes deles pecarem. Era muito bom. Né? Bom, há uma diferença entre a criação do firmamento, dos mares, da terra, ou seja, a porção seca, as relvas, as plantas frutíferas, os seres viventes, marinhos e os peixes, animais selváticos, domésticos, e os que rastejam as aves do céu e etc. Dos mares ele disse, povoem-se. Da terra, como os vegetais, ele diz, produza. Dos animais domésticos e selvagens, ele diz, produza. Em resumo, tudo foi feito pela palavra de Deus. Nenhuma coisa fugiu da ordem divina. É bom nós acrescentarmos isso aqui, para a pessoa ter noção daquilo que está explicando. Por isso, que segundo Pedro capítulo 3, verso 5, ele vai dar uma declaração mais conclusiva sobre isso aí.